Olá, boa tarde. Federação Paulista de Futebol decide. A Série A3 não continua e, portanto, o Rio Preto dá folga para os seus jogadores e o técnico Carlos Rossi aderiu à campanha e o Rio Preto Esporte Clube não vai, dar sequência à Série A3. Agora, tudo depende da Federação Paulista de Futebol. O América Futebol Clube continua treinando, mas também não sabe se vai ter o campeonato como já a data de 19 de abril era uma data que o América poderia estrear contra a equipe do São Carlense. E agora o técnico Pinho vai treinando os jogadores, esperando a Federação Paulista de Futebol também dar o recado se vai ter ou não esse campeonato da 4ª divisão. O campeonato do Terrão, o La Bombonera, também foi adiado, o mesmo acontecendo com o campeonato do Solo Sagrado. Portanto, então, os campeonatos aqui em Rio Preto, tudo parado e nós não vamos ter a sequência dos campeonatos que vinham sendo disputados aqui em Rio Preto. É um decreto do prefeito Edinho Araújo. E aqui ao meu lado, Oscar Oliveira. Boa tarde, Oscar. Boa tarde, Edinho. Boa tarde aos amigos, o pessoal que está sempre ligado com a gente aqui no Esporte Cidade, aqui pela TV Rio Preto, Canal 7. Olha, Edinho, como você disse aí na sua chamada, realmente não é só aqui, né? A gente sabe que isso aí é uma coisa que generalizou. Esse coronavírus acabou praticamente parando tudo. Parando até bolsa, né? Bolsa de valores. A gente sabe que parou tudo, inclusive prejudicando bastante o esporte. Mas era necessário, se fez necessário. Então a gente até tinha aí uma expectativa de que isso fosse ficar parado na Europa, Premier League, La Liga, né? Todos esses campeonatos que traz uma imensa, ou talvez milhares de torcedores que prestigiam esses espetáculos. Mas na realidade começou a se alastrar muito, todo mundo, o assunto hoje só se fala nisso, e veio pegando os países que foram sendo contaminados. Alguns tomaram providências rápidas, outros demoraram um pouco mais, como foi o caso da Inglaterra, Itália principalmente, que todo mundo sabe, está vendo aí as notícias nos jornais. Então nós sabemos do problema. É lógico que ia atingir principalmente o futebol brasileiro. Agora, honestidade, eu não esperava que fosse pegar campeonatos regionais como Série A2 e A3, né? E muito menos que houvesse dentro de um município, né, um decreto de prefeito para parar com o futebol amador. Mas você veja bem, parou com o futebol amador e parou com todos os eventos que reúnem uma determinada quantidade de pessoas. Então aí se faz justiça. Parou, então para tudo. Isso talvez vai dificultar muito. Alguns clubes, como é o caso do América, que ainda vai disputar B, um campeonato que vai se iniciar, ainda tem essa legalidade para continuar os treinamentos. Olha lá se eles não querem parar treinamento. Eu acho que até aí eles não vão se envolver, mas nada que você possa atrair público aí com mais de 100 pessoas. Aí Oscar, se complica, né? Se chegou o comunicado para o Sub-15, Sub-17 e também o Sub-20, vai chegar também para o time profissional, com certeza, né? Olha, Edinho, tudo bem, nós estamos falando de evento onde você atraia público, porque essa é a grande preocupação. Se você pegar uma indústria hoje, vamos pegar uma indústria, vamos pegar o Facchini, ninguém está fazendo propaganda. Lá se aglomera pessoas, mas pessoas que trabalham. Então ninguém vai parar o trabalho. Nós estamos falando de eventos de atração, onde atrai a público de toda a região, de todo o estado. Aí realmente é complicado. Outro detalhe que você levantou aí, Edinho, vamos falar sobre isso. Ora, nós temos um campeonato sub-20. Se você falar assim, nós não vamos, a federação não deixa de disputar um campeonato sub-20, mas ela não pode coibir treinamento. O treinamento não atrai torcedores. Simplesmente é um trabalho feito
de preparação para jogadores. É o caso do América, se preparando para um campeonato que a gente não sabe nem se vai ter, a Série B, mas como existe alguma coisa programada aí para 30 dias, 15 dias, 30 dias, ou talvez até 60 dias, de repente há tempo hábil de você fazer um campeonato. De repente as coisas, né, se acalmem e volte o campeonato. Para quem estava jogando, como é o caso do Rio Preto, que depois a gente vai ouvir o pessoal dando suas opiniões, parou tudo. Realmente é um campeonato que já parou dentro do auge. Agora, campeonatos que vão começar, é lógico que os clubes vão ter que continuar se preparando. Existe, inclusive, até depois nós vamos ouvir numa entrevista do Carlos Rossi, que alguns jogadores estão sendo liberados para treinar individualmente. Isso eu até achei interessante. Os jogadores amanhã já estão de folga, cada um com a planilha, né, de trabalho individual, para que possam trabalhar e um prazo indeterminado, não sabe se é 15 a 20 dias ou 30, 60 dias. Me parece que aí o Carlos Rossi, ele era a favor de dar o título para a equipe do Noroeste e São Bernardo, que acabou somando mais pontos aí nessa primeira fase e terminasse esse campeonato, porque jogadores também têm um contrato com o Rio Preto que vai até o final do campeonato. Olha, veja, é interessante, a gente já sabe mais ou menos alguma coisa que já está acontecendo, mas nós não sabe as decisões lá para frente. A gente acompanha, como esse caso é um caso aí de pandemia mundial, então a gente acompanha justamente aquilo que está acontecendo nos países mais afetados e as decisões que se tomam, né? É claro que, por exemplo, na própria Premier League, o pessoal está querendo dar o título para o Liverpool e todo mundo está concordando, principalmente pela campanha que fez. Se o pessoal daqui seguir mais ou menos as regras que acontecem lá, né, eu acredito que seria até justo você pegar, por exemplo, num campeonato da A3, num campeonato da A1. O campeonato da A1 é um pouquinho mais difícil, né? Mas é isso que eles têm que decidir. Mas no campeonato da A3, simplesmente vai parar. Falta o quê? 4 rodadas ou 3 rodadas, coisas desse tipo. Pô, já define, já não vai haver decesso mesmo. Então define, ó, quem é o campeão, né? Quem subiu, subiu. E quem tinha que cair, né, normalmente, Edinho, parece que não é justo você também, porque ele teria 4 rodadas, ele teria chance de fugir desse rebaixamento. Então, se a federação definir isso, talvez eu acho que seria a decisão mais justa, né? Mas cabe a eles, então nós temos que apenas ficar aqui. O que me surpreende, Edinho, eu tenho que falar isso antes da gente chamar nossas matérias, é em relação ao futebol amador, né? Poxa, futebol amador, tal, não tem tanta torcida, mas reúne público, sabe? Sim. Exatamente. Então, eu até não achava que isso fosse acontecer, que o prefeito ia deixar a coisa correr, né? Mas você vê, os campos todos estão vetados para eventos. Então, como é que você vai jogar se tudo aqui pertence à Prefeitura Municipal? Então, não tem jeito de você manter um campeonato justamente por causa disso. Se está definido e a gente tem que acatar. Bom, vamos ouvir então o Carlos Rossi, que é o técnico da equipe do Rio Preto Esporte Clube, que falou, né, desse problema que vai enfrentar a equipe do Rio Preto Esporte Clube, como todas as equipes. Estamos aqui no Rio Preto com o técnico Carlos Rossi, que fala pra gente dessa derrota da equipe do Rio Preto, o Grêmio Osasco. Eu vou dizer uma coisa que é controversa, porque as pessoas têm a mania de olhar o resultado. É lógico, o resultado é o que mais importa num futebol em que você não procura a qualidade de jogo. A qualidade de jogo no primeiro tempo do Rio Preto, principalmente no primeiro tempo, foi de time de Série A2, Série A1, com contexto de trabalho, ocupando o campo do adversário, fazendo o goleiro adversário ser o melhor jogador em campo. E aí você é castigado. Infelizmente, a gente termina o primeiro tempo 0-0. Eu não digo que há justiça no futebol, isso é tudo bobagem. A gente não teve competência para, diante do goleiro umas 4 vezes e de fora da área, defesas incríveis.
mas não é só as chances criadas, é o volume de jogo, é a posse de bola melhor, é o número de arremates, é o número de escanteios, é tudo que o Rio Preto proporcionou num primeiro tempo que era para ter saído com uma vitória tranquila. E aí no segundo tempo, logo aos 6 minutos, numa jogada em que a bola estava no nosso pé, aconteceu o gol do adversário, que depois ficou jogando, especulando para o contra-ataque. E praticamente aos 40 minutos, se eu não me engano, um pouquinho antes, fez o segundo gol. O time se desorganizou quando levou o primeiro gol, mas eu falo e afirmo, hoje, trabalhando 12 dias, essa equipe, 70% dessa equipe tem um painel de crescimento muito bom mesmo. O que eu vi contra o Desportivo Brasil, que foi proposto a eles, porque é uma nova situação de jogo, e que foi proposto no jogo contra o Grêmio Osasco, essa equipe tem um potencial de crescimento muito grande. E o campeonato continuando ou não, se ele porventura continuar, ela tem todas as perspectivas de crescimento e de chegar entre os 8. E essa parada do campeonato por causa do coronavírus? Eu acho que é uma crise mundial. Eu não tenho aqui uma situação clara, até porque a gente tem que estar ouvindo as pessoas que têm fórum para isso, né? Então, eu acho que foi coerente. A federação tomou uma atitude que foi um efeito cascata, que veio desde a CBF. E eu acho que botar em risco, porque atleta, treinadores, imprensa, toda a logística do futebol que vocês conhecem muito bem, não estão imunes. São pessoas normais como outras que estão aí no transporte público, essa coisa toda. Agora, vamos aguardar. Os especialistas estão dizendo que o pico ainda não veio da epidemia, mas a gente tem que aguardar. Não, é só fazer isso. Prevenindo, os jogadores saem hoje com uma planilha de treinamento individual para cada um, e se prevenindo também quanto à situação sociológica deles, né, de cada um da sua casa, e é basicamente isso. E a gente vai monitorando o que vai acontecendo e com os jogadores também. Hoje é muito mais fácil, porque hoje você tem um monitoramento muito maior. E o seu futuro para o Rio Preto? Eu tenho um contrato com o Rio Preto, o presidente me convocou para fazer essa empreitada da Série A3, e a gente tem, obviamente, como eu estou dizendo, esse time tem um potencial grande para fazer bons trabalhos lá na frente. Vamos ser objetivos. Se o campeonato parar e aí a gente tiver um tempo para trabalhar a Copa, o Rio Preto, segundo eu soube, tem a perspectiva de disputar a Copa. Então, continuidade de trabalho e perspectiva de crescimento, para a gente fazer uma Série A3 mais forte no ano que vem, porque eu vou dizer hoje, o que eu trabalhei com esse grupo, um percentual muito grande dele tem uma possibilidade de crescimento muito grande e vai disputar competições para subir. Bem, o Rio Preto está consagrando os goleiros então, né? O Velo Clube também foi assim. O goleiro lá pegou tudo, né? Agora o jogo do Osasco, também o Rio Preto merecia ter ganhado e o goleiro pegando tudo. E os goleiros do Rio Preto, certamente, Oscar, eu vi um jogador da equipe do Rio Preto com um jogo aqui contra o Olímpia. Contra o Olímpia não, né? Contra o Olímpia, né? Exatamente, Falhou, tomou dois gols no... Falhou contra o Olímpia, né? Uhum. E agora o Ramon também falhando contra o time do Grêmio Osasco, né? E o Carlos Rossi, quer dizer, ele defendeu o seu goleiro. Naturalmente, né, gente? Naturalmente. Você não pode cair de pau, só crucificar um grupo que não fez gols, Edinho. Você não pode crucificar, né? Porque se você analisar, olha, tomamos gol, o goleiro pode admitir, até falhei naqueles gols, tudo, mas o que o Rio Preto produziu? Ele simplesmente falou, massacrou, fez, do outro lado defendeu, mas faltou uma coisa, chama gol, né? Porque o futebol é feito de gols. Agora, ele acredita muito no grupo, né? É uma pena que talvez se tiver que parar, porque a sequência, pelo que ele disse, seria uma sequência de ascensão, seria uma sequência de bons resultados. É claro que a gente está falando aqui, e ele é o treinador, ele está com esse grupo, ele sabe o que está falando. Então não critico, porque ele sabe
o que está falando, ele sabe que o grupo é um grupo que ele falou que ainda tem potencial para aumentar. Para ele o grupo é bom, porque Pra ele, 70% do exato. grupo é bom, então quer dizer, falta algumas peças ali. Então, mas infelizmente, como esse campeonato vai parar e não vai ter sequência, então é um trabalho que praticamente não vai dar para a gente observar, porque esse grupo não volta mais. Se parar o campeonato, Edwin, se parar, se encerrar tudo, vai ter que simplesmente acertar com todo mundo, e se tiver que voltar, teria que fazer contratos novamente, aí seria um outro grupo, então seria pouco tempo de trabalho. Agora, eu gostei de uma coisa que ele falou, que existe aí uma grande possibilidade do Rio Preto disputar uma Copa Paulista, principalmente pela classificação, nono colocado, na tabela, e então ganha esse direito de disputar uma Copa Paulista. Agora, sempre o Rio Preto não quis disputar, sempre preferiu, priorizar o campeonato sub-20. Ótimo também, seria ótimo, porque hoje sub-20 é a base de tudo. Mas a experiência desse sub-20, ela tem que ser implantada na própria Copa Paulista, com alguns jogadores experientes e pegando alguns jogadores desses que o João Santos está trabalhando, está fazendo até um grande trabalho, e ver qual que é os jogadores que têm condições de você já colocar para a Copa Paulista, jogadores que você está preparando para o próximo ano, para o Campeonato Paulista da A3. Aí não sofreria tanto como sofreu o Rio Preto nesse início de temporada, mesmo trazendo jogadores experientes e tendo aquela dificuldade de entrosamento que a gente percebe que agora, como ele mesmo falou, que ele viu uma luz, viu um acerto e viu que o time tem uma evolução. Então, quer dizer, se houver uma Copa Paulista, se o Rio Preto participar, eu acho que a decisão do presidente é uma decisão acertada, porque aí sim você fortalece um grupo, ganha-se experiência para se disputar um campeonato da A3, que a gente sabe aquilo que a gente viu, é um campeonato extremamente concorrido. Bom, o João Santos também conversou com a gente, e o campeonato do Sub-20 tem a data marcada para começar, né? Tinha data marcada, dia 19, dia 4 de abril, melhor dizendo, era a data que a equipe do Rio Preto estreava dentro dessa competição, né? O Sub-20, que o João vem treinando, vem garimpando garotos, avaliações vêm sendo feitas na equipe do Rio Preto Esporte Clube, e, portanto, agora recebeu, né, o recado da Federação Paulista de Futebol, que não, em um prazo indeterminado, não vai ter o início da competição, e o João Santos falou com a gente. Do Sub-20, o João Santos está comandando aí essa equipe do Sub-20, fazendo algumas avaliações, e a tabela também já saiu, né, João? Agora resta saber se tem um campeonato. Bom dia, prazer falar com vocês. A tabela saiu, a tabela onde envolve Marília, Mirassol, Novo Horizontino, Penapolense, Linense e Rio Preto, onde classificam 3 de cada grupo. E hoje recebemos um comunicado, teve a parada, né, também do Sub-20, né? O campeonato ia iniciar dia 4 de abril, não vai ter mais a rodada. Então a gente está em montagem, estamos treinando, paramos hoje porque a prioridade é a saúde, né? Nós temos que prevenir, os atletas voltam para casa e vamos dar sequência aí quando tiver uma posição da federação. E essa equipe, você está montando uma equipe boa para a equipe do Rio Preto? A gente sempre monta uma equipe competitiva, né, da cidade, região. O Rio Preto hoje não dá alojamento, então os atletas, estamos apostando no atleta de Rio Preto e da região. Então nós temos hoje um grupo muito bom, muito forte, onde alguns estão treinando na equipe de cima, né? E vamos entrar no campeonato forte, né? Entrar para classificar na primeira fase, porque é muito difícil você montar uma equipe e não passar da primeira fase. Bom, e alguns jogadores também que saíram do Sub-20 e hoje estão jogando o titular da equipe do Rio Preto, né? Montamos no ano passado uma equipe da cidade também, com atletas como Teteu, Renan, Guilherme, trouxemos o Bruno Miguel, que foi uma avaliação também que eu trouxe ele. Montamos uma equipe onde superou bem a primeira fase, a segunda, e hoje nós temos eles no grupo do profissional, que é um trabalho de base, é um trabalho que o Rio Preto Esporte Clube quer, é um trabalho que dá para fazer, tem que apostar na base, no jogador caseiro. Então estamos felizes, e esse ano a mesma coisa, montar uma equipe forte para que o ano de 2021 eles possam estar integrando no profissional. Com essa parada aí, quebra o ritmo, né, dos jogadores que vinham aí treinando, né?
Atrapalha um pouco porque a gente já está pronto para iniciar a competição dia 4, né? Mas é uma parada mundial, né? A gente tem que prever o esporte, se parou o esporte, que é coisa muito séria, né? Se parou o futebol ainda, e a gente tem que se prevenir, porque morreram no mundo aí muitas pessoas com esse vírus, né? E agora nós temos que se organizar, vamos deixar a federação pronunciar a volta, né? E a gente vamos se organizar, né? Vamos liberar os atletas, manter eles em atividade nos lugares deles, né? A gente não pode aglomerar, né? Bom, o João falou do jogador Teteu. O Teteu até que ia bem no campeonato, né? Quando o Regis escalava ele, deu a chance para ele jogar como titular na equipe do Rio Preto. O Guilherme também, que o jogador que o João citou aqui, que 6 ou 7 jogadores que saíram com ele do futebol menor, né, das categorias de base. E o Rio Preto certamente apostava nessas categorias de base. O Thiaguinho, Teteu, o Bruno Miguel, outros jogadores, né, Renan, e portanto o João enumerou esses jogadores aí, mas devido, não é que dizer a má fase do Rio Preto hoje é o 9º colocado, ganhando 2 jogos aqui, do Capivariano, que seria a sequência, e também do Batatais, ele precisava 6 pontos, iria com 19 pontos. Exatamente. Iria brigar aí com a classificação. Olha, considerando todos esses times na fase de baixo, vamos falar mais aqui da nossa região, né? O próprio Rio Preto e o próprio Olímpia e mais alguns que estão ali na briga, o próprio Desportivo Brasil, são equipes do seguinte, que vive nesse campeonato aquela coisa que a gente fala entre o céu e o inferno. Se você vence, você vai para o céu, porque você vai para o G8. Uhum. Se você perde, você cai perto da zona de rebaixamento, que é o inferno. Então, esse cara, entre o céu e o inferno. Esse problema, Edinho, é que gera uma certa instabilidade no time, né? Quando você perde um jogo, você vem aí perto da zona de rebaixamento, fica naquela loucura para precisar ganhar, tal. Ora, o que o Carlos Rossi fez depois que ele assumiu, porque o Rio Preto, desde do Regis, viveu períodos assim. A instabilidade não era só dentro dos resultados, era dentro do grupo, dentro do próprio grupo. A gente sabia que o grupo não era também aquele grupo unido. E outra coisa, quando o Regis saiu, aí o João Santos assumiu, porque tinha que alguém assumir interino. Aí depois o João Santos, que estava comandando o Sub-20, lógico, voltou para o Sub-20 e o Canela que assumiu. Você imagina a cabeça do jogador, não sabe quem vai ser o técnico, não tinha nada definido. Isso não gera instabilidade, meu amigo? Pensa você é jogador e você não sabe quem vai ser o técnico, você não sabe como é que você se predispõe em treinamento, como é que você se predispõe. Isso talvez não afeta jogadores profissionais, jogadores que já são rodados, mas jogador de base afeta, gente, afeta muito. Por isso que você está falando do Teteu, está falando dos outros jogadores, Guilherme e outros, porque o jogador fica muito indeciso sem saber o que vai acontecer. Então é isso que eu quero dizer para você. Mas são jogadores que tem que se olhar com bons olhos, porque talvez não deu agora, porque o campeonato vai parar, né? Já parou praticamente. Mas são jogadores que tem que olhar com bons olhos para o próximo campeonato. Talvez até aquilo que eu acabei de dizer, uma Copa Paulista futura aí, esses jogadores podem estar atuando. E aí você vai ganhar mais cancha e mais confiança para enfrentar uma Série A3, a próxima que vai vir. Tá legal. Vamos agora falar do América Futebol Clube, né? O América Futebol Clube que continua treinando e os jogadores sub-15 e sub-17 fizeram jogos com a equipe do Palmeiras e também com o São Caetano em São Paulo. E o Chico da Contel, que é um dos parceiros do América Futebol Clube, fala com a gente sobre esses times que jogaram na capital paulista.
O bate-papo agora é com o parceiro do América Futebol Clube, a JEF, que tem aí a categoria sub-15 e sub-17 e fizeram uma turnê em São Paulo aí, jogando com o Palmeiras e o pessoal saiu bem, Chico. Bom dia, Edinho. Realmente a gente fizemos esses amistosos aí em São Paulo, né? Jogamos contra o Palmeiras e São Caetano. A equipe base nossa fez um bom jogo contra o Palmeiras, né? Até os 35 minutos do primeiro tempo ficou 0-0. A gente perdeu de 4-0, mas perdeu para uma equipe muito forte, com 4 atletas de seleção brasileira. Bom, a outro nível, né, Chico? E isso aí serviu também de incentivo para os garotos que viram o que é o Palmeiras, o que é o São Caetano na base, né? O objetivo é que eles conheçam atletas de alto rendimento. Então, no começo, eles sentiram bastante, né? A gente percebeu que eles tiveram dificuldade, né? Realmente, o atleta da nossa região, quando sai para um ambiente diferente, sente, né? Isso é normal. Mas, mediante essa situação aí de tolerar o Palmeiras até os 35 minutos 0-0, já fizeram um bom trabalho e serviu para perder o medo, né? Porque é difícil você encarar atleta de alto rendimento, né? Mostra para nós, né, e para eles qual que é o nosso objetivo e onde queremos chegar. Contra o São Caetano já foi um jogo melhor, né? Perderam de 3-0, mas já jogaram um pouco mais. Apesar que o São Caetano ele usa o gramado sintético, né? Isso também atrapalhou um pouco o rendimento. Bom, nas categorias sub-15 e sub-17 já chegou o comunicado da federação que por enquanto não vai ter o campeonato? Recebemos uma notificação ontem, né? O Sandrinho do departamento lá da secretaria passou para nós, né? E realmente foi feita a notificação por prazo indeterminado. Então fica aí a expectativa, né, que realmente toda essa situação aí que o mundo vive, né, que se resolva o mais rápido possível, mas a gente tem uma grande preocupação. E a molecada certamente ansiosos, né, para começar o campeonato. Pelo amor de Deus, nem fala um negócio desse. A gente já foi jovem, a gente já teve aí atividades esportivas, né? Eu, meu filho, todos nós. E sempre existe uma ansiedade, você, a princípio, vai iniciar um campeonato, que nem esses meninos foram lá, fizeram jogo treino contra o Palmeiras, contra o São Caetano, foram ganhar experiência, porque sabe que vai enfrentar um campeonato realmente difícil, né? É regionalizado, mas, poxa, se eles passam a primeira fase, começam a jogar com as equipes aí de ponta lá de São Paulo. Então já foram lá, né? Muito bem pensado, Edinho, muito bem pensado aí que o Chico fez. Mas, infelizmente, a gente torce, né, para que todo esse problema aí dessa epidemia seja resolvido. Porque como é que vai seguir? Como é que... A vida tem que seguir agora. Você vê treinamentos, aí eu vi o João Santos no comentário, né? Eles estão treinando, mas não sabe até quando. Ainda treinar está podendo, né? Está podendo ficar no treinamento. Mas o que adianta você treinar, sendo que você sabe que o campeonato não vai, né? É mais para se manter realmente dentro das condições físicas, de repente na hora que a bola começar a rolar mesmo, você ter a chance, né, de mostrar seu futebol. Mas é lamentável, a gente torce, né, para que isso se resolva o mais breve possível. Eu falei com ele sobre o jogador Negueba, um jogador que há 17 anos, né, treinou com o Pinho gostou do que viu com ele em Danabi, e o Chico falava que é um jogador diferenciado. Pois é, nós não conseguimos pegar esse áudio, mas a gente já vinha falando já há algum tempo. Bem antes de conversar com o Chico, nós acompanhamos aí o que aconteceu, mais ou menos, as informações sobre o primeiro amistoso em Danabi, e o Negueba, que é um garoto que, inclusive, a gente ia falar com ele, mas ele estuda de manhã, né? Saber como que ele está se sentindo, mas nós vamos ter a oportunidade de falar com o Negueba. E que ele já se comportou muito bem, já é um menino, eu já tinha visto ele jogadinho, inclusive nesse jogo treino aí do América profissional contra eles, eu vi ele jogar, menino muito rápido, tem futuro, sabe por quê? Porque ele não tem medo, ele vai para cima, torcer, né? Ainda nós vamos ter a oportunidade de falar com o Negueba, né? E pegar aí a opinião dele, mas enquanto isso, como que a gente diz, né? Até nós não sabemos se nós vamos continuar com o nosso programa aqui, porque nós falamos em esporte, principalmente futebol, e aí? Bom, o América fechou aí com o volante Cleiton, que nós entrevistamos na semana passada aqui, e o meia Jean Carlos, que veio do Bahia. Jean Carlos, que veio do Bahia, totalizando 9 jogadores do América. Agora o América está sob aí o comando da Federação Paulista de Futebol, se vai ter aí o campeonato ou não. Oscar, um abraço.
Um abraço e uma boa tarde a todos. Legal, gente. Ficamos por aqui. Nosso reprise às 19h30 e a gente volta amanhã trazendo mais novidades do esporte para você. Até lá.